criada a faculdade, o Conselho Estadual de Educação teria que indicar uma pessoa para ser o diretor aqui, né? E o professor Aldrovandi já militava muito tempo em São Paulo e era muito conhecido e tal. Ele, através do Jânio Quadros, governador, ele indicou o professor Aldrovandi para ser o diretor da faculdade. Isso em 1957. Inicialmente era indicação política, né? Foi o caso do professor Aldrovandi, que politicamente o governador da época, o Jânio Quadros, nomeou como diretor. Eu cheguei aqui para trabalhar devido a um sonho do professor Carlos Aldrovandi, que foi quem instalou a faculdade de Araçatuba. E ele era um visionário. Na minha opinião, ele nasceu 20 anos antes do tempo dele. E para constituir uma equipe de saúde pública composta de um cirurgião dentista sanitarista, de um médico sanitarista e de um engenheiro sanitarista. Porque naquela ocasião era inconcebível, numa faculdade de odontologia, um médico ou um engenheiro. Coisa que hoje em dia não acontece porque é multidisciplinar. Nós, desde o início, fomos instados a desenvolver uma atividade de pesquisa. O professor Aldrovandi, que era o diretor na época, exigia que todos os docentes tivessem seu curso de doutorado, né, obter o título de doutor durante 5 anos. E isso entusiasmou o pessoal, quer dizer, todo mundo participava de atividades, uns iam buscar recursos em São Paulo, outros iam para outros lados e assim por diante. E todo mundo foi desenvolvendo suas atividades. E graças a isso, a FUA marcou a presença dentro da universidade, né, juntamente com a outra faculdade de odontologia de São José dos Campos. E então ela tem hoje um nome ainda que preserve, ela está bem colocada no âmbito nacional. O professor Aldrovandi tinha um bom acesso com o governador. E o professor Aldrovandi, como tinha essa facilidade de estar junto com o pessoal, assim, qualquer coisa que ele ouvia lá que podia servir para a faculdade, ele já fazia uma relação e já mandava para o governador para ver se ele transferia para cá. E houve muito. A rede ferroviária aí transportou diversos vagões de mercadoria conseguido assim, que estava encostado em alguma área, algumas secretarias, e trouxe para a faculdade. Inicialmente, a faculdade começou a funcionar e foram admitidos 4 servidores, né, os primeiros daqui. Walter Perry Cefali, Agenor Stort, o Walter era da secretaria, o Agenor da contabilidade, o Flávio Bica Cipriano era tesoureiro, e a dona Nair Machado Dias era da assistência geral de limpeza, essa parte toda, né? São esses 4 foram os baluartes aí do início, né? Aí, daí para frente, o professor Aldrovandi entrou em contato com o governador e pediu para também ampliar, né, outras funções, né? Laboratório, né, que precisava, tal. E aí foi expandido. E como era o governador, era o Jânio, o professor tinha mais acesso, assim, então ele conseguia, né, acertar essas situações para ter mais funcionário todo, né? Então só tinha o prédio central. Aí foi o segundo prédio, a construção é do Centro Experimental de Cirurgia e Prótese, o primeiro prédio na entrada, né? Aí foi também através de um pedido, né, para
ampliação da faculdade, foi lá para o governador e ele autorizou. Aí fez licitação e foi construído aquele prédio, né? Do doutor prótese, cirurgia e prótese, doutor Rui Bombonati, né? Depois foi feito um outro prédio que ficou lá, a dentística do Miguel Russo, né? Aquele sobrado e tal, né? Depois a odontopediatria, e assim foram preenchendo as lacunas que precisava, né? Passado a fase do Aldrovandi, deve ter durado uns 15 anos, por aí, veio o Panaim, mas com uma lista também para ser aprovada pelos órgãos competentes do Estado, né, na parte da educacional, né. Naquela época ainda não tinha reitoria, né, era o Conselho Estadual de Educação, e CESESP, que era a sigla lá, que quem tomava conta da parte dessas faculdades era essa entidade que fazia parte da Secretaria da Educação, né? E lá os membros acabavam escolhendo o diretor, né? Em lista tríplice. Eu lembro até hoje, doutor, professor, tenente coronel Roberto Panaim, que toda quarta-feira nós éramos praticamente, ele não era obrigado, mas a gente cantava o hino nacional no hasteamento da bandeira. A grande maioria disso aqui foi licitação, e quem ganhou foi o Roberto Friuli. E essas molduras todas, né, ele fazia por bloco, né? Então, ele apresentou inicialmente uma proposta aí dos prédios que teria que construir, e mediante isso, ia se abrindo colocava no orçamento, o orçamento era aprovado, então, aprovado o orçamento, você podia executar. Você abria a licitação para fazer o departamento de patologia, o departamento de cirurgia, de radiologia e tal, ia construindo esses blocos, né? As acomodações, ele era assim meio retangular, uma coisa mais ou menos diferente que nem... Depois que ele construiu, estava construindo aqui essa parte, você vê que ele é tudo assim, né? Aí ele ganhou a licitação da igreja e fez aquilo lá. Depois foi o Miguel Russo, em seguida. Corajosamente, o professor Miguel Russo, numa congregação, ele com interferência, né, do Agenor Stork, Walter Pérez Cefali e tal, né? E ele criou-se na congregação essa chefia toda. Chefia de contabilidade, chefia de finanças, comunicações, né? Então foi criando toda essa seção, mas com os valores correspondentes. Então foi um salto muito grande nessa parte administrativa com isso aí. E outras faculdades vieram aqui para ver como que foi feito e para implantar como aqui foi pioneira. Então recebemos bastante colegas de outras faculdades para ver como que foi implantada essa situação. E aí caminhou, né? Caminhou para o Sebastião Etten, mas esse aí já estava com a Unesp, já estava funcionando, né? Já tinha sido criada, né? Era escolhido de 2 a 3 professores que eram candidatos, mandado para a reitoria, e a reitoria que decidia qual deles ia ser diretor. Inclusive eu lembro de um caso que votaram o Dr. Roberto Holland e ele não queria ser diretor.
Mas aí o próprio reitor escolheu ele, então ele passou por ali 4 anos como diretor. Eu acredito que colocaram o nome dele, alguma coisa nesse sentido. Porque ele era muito professor, ele era uma pessoa, né, que viajava bastante, ele era muito dedicado, então acho que ele não tinha nada a ver com diretoria. O caso dele mesmo era ser professor, era dar aula, no meu modo de pensar. Houve essa situação mesmo, viu? O Holliday foi escolhido por lista tríplice, né? E para diretor. Entre eles, né? Decidiram que o Holliday deveria ser o novo diretor, né? Entre os próprios professores da congregação, né? Com o advento das eleições, a participação de alunos, de funcionários, de professores, né? Aí também sairia uma lista tríplice.